Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro do profeta Jeremias aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje nós teremos aqui o capítulo 2. Essa nota lateral aqui, ela envolve o capítulo 2 até o capítulo 6, então não vou ler agora, tá? Então vai ser somente o capítulo 2, que é bem longo, é bem extenso, até aqui, e tem esse quadro do profeta Jeremias. Então vamos começar. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi feito então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura.
Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la. Se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, e ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo, você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Vamos agora ao quadro Jeremias. Pelo fato de as Escrituras o mostrarem sempre inconsolável em relação à destruição de Jerusalém, e provavelmente também pelo fato de ele ter escrito um livro intitulado Lamentações, alguém decidiu chamar Jeremias de o profeta chorão. O apelido pegou, mas se tinha uma coisa que Jeremias não era, é um bebê chorão. Por trás das lágrimas e da tristeza, havia um homem que o próprio Deus chamou de uma cidade fortificada e uma coluna de ferro. Jeremias 1,18. De fato, ao ler a história de seu ministério memorável, você fica sabendo que ele passou pela solidão da santificação. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim. 15,18. Foi caluniado. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. 18:18. Ele foi atacado e amarrado a um tronco. 22. E mesmo assim continuou a profetizar. Outros profetas e sacerdotes o prenderam e o ameaçaram de morte.
26, de 7 a 9. Seus pronunciamentos proféticos eram desacreditados, 28, 10 a 17. Ele foi lançado na prisão, 37, 14 a 21, depois dentro de um calabouço. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. 38, 6. Uma pessoa acovardada jamais teria sobrevivido a tamanho abuso. Somente o amor, por Deus e por seu povo, poderia ter guardado Jeremias durante tanta resistência e rejeição. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Lamentações 2:11. Na verdade, Jeremias nos remete a outro homem conhecido por derramar lágrimas com frequência. Após a morte de seu amigo Lázaro, Jesus chorou. João 11:35. Na última semana de sua vida, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Lucas 19:41. E Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Hebreus 5:7. Jeremias nos mostra que quando choramos por coisas certas, não somos fracos, somos como Jesus. E é isso, gente. Chegamos ao final do 2º capítulo de Jeremias e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.